lindo pensar, e é muito importante que a humanidade comece a ter essa percepção de que o feminino é sagrado. E muitas vezes a nossa distorção com o feminino começa dentro da nossa própria casa, com a nossa mãe. Quem nunca teve alguma questão de relacionamento com a sua mãe? Hoje eu trouxe a Isadora aqui, a gente se trouxe junto, o universo nos trouxe para falar um pouquinho sobre isso. Sim. Essa cura tão necessária entre nós e a nossa mãe, que nos possibilita nos liberar e nos curar de tantas feridas, da nossa criança interior, da nossa adolescente, da nossa mulher, de modo que a gente possa, olhando para todas essas questões que a relação com a nossa mãe nos trouxe, incluir, integrar e curar aspectos tão necessários nossos. Porque muitas vezes a gente vem de um lugar, como a Thaís estava colocando, né? A mãe, ela traz essa primeira representação de Deus. O bebê olha para a mãe como essa primeira representação de Deus. E inconscientemente a gente estabelece dentro dessa visão uma projeção em relação à mãe, em que a gente espera que ela atenda a um grau de perfeição, esquecendo que a mãe é tão humana quanto nós, tem tantos defeitos quanto qualquer outra pessoa. Exato. E muitas vezes a gente esquece também de olhar como foi a infância da nossa mãe, porque a gente aponta que às vezes coisas faltam, né? Carinho, atenção, mas será que essa mulher teve isso na infância dela? E será que a gente não pode começar a olhar com mais compaixão para nossa mãe e aceitar a nossa mãe como ela é? Porque quando a gente começa a fazer isso, parece que algo dentro de nós se abre, a alquimia do amor se abre, porque é a nossa raiz. E quando a gente não honra a nossa raiz, as coisas todas vão fora do controle, né? Como se os papéis se trocassem. Você pode até falar melhor sobre isso, que você é consteladora, né? Mas não é assim, como às vezes a gente olha para as nossas mães, querendo que elas sejam perfeitas, você falou muito bem, e não aceitando como elas são. E esquecendo de onde elas vieram, né? Porque elas já são melhores do que as nossas avós foram, por exemplo. Sei lá. Ou pelo menos elas são o melhor que elas podem ser, né? Dentro dessa evolução da geração, né? Da geração que elas tiveram. Claro. Que já foi totalmente diferente da nossa. O nosso contexto é um, o delas é outro. O das nossas avós era um outro. Então, dentro de cada contexto, cada um fez o melhor que podia fazer. E tá tudo certo. Mas às vezes a gente guarda tanta mágoa, né? Do que não foi, do que poderia ser, do que... Uau, e aponta e julga. Mas se a gente escolhe sair um pouquinho desse lugar, muita coisa linda pode acontecer. De você se permitir se tocar por esse amor. Porque imagina, se não fosse a sua mãe, você não estava aqui. Foi ela que te gerou. Ela já foi canal, ela já fez a coisa mais importante de todas, que é te colocar no mundo. Então, assim, só isso já é gratidão infinita. Sair da criança ferida e aceitar sua mãe como ela é. De repente, isso pode trazer uma renovação completa para o seu ano. Não é? A minha relação com a minha mãe sempre foi muito difícil. Eu sou filha única e eu era aquela que buscava perfeição na minha mãe. Mas quem nunca, né? Buscou perfeição na mãe. Só que quando eu comecei a aceitar minha mãe como ela é, com as decisões dela, com as escolhas dela, da forma dela ser, as coisas foram ficando muito mais suaves na minha vida. É se deixar passar por um perdão, e perdão pra gente mesmo por ser tão dura às vezes com a nossa mãe. Por querer tanto da nossa mãe. E você, como era a sua relação com a sua mãe? Então, sempre foi muito desafiadora,
até o momento em que eu fui compreendendo quais eram as linguagens que para ela eram possíveis de expressar o amor dela por mim. Porque viemos ao longo de gerações transgeracionais, né? Assim, na família, em que o feminino, ele vem, tanto o feminino quanto o masculino, né? Mas a gente está aqui falando do feminino, vem repetindo aquilo que se já conhece. Então, formas de receber amor baseadas em controle, em superproteção, era o que eu conhecia e que me sufocava. E hoje eu entendo que quanto mais eu assumi o meu lugar e a minha autonomia perante a vida, em relação ao meu corpo, ao meu emocional, à minha vida financeira, meu caminho, tudo, isso me abriu para um lugar em que eu entendi que era essa a linguagem do amor que eu gostaria de transmitir para o meu feminino, né? Assumir verdadeiramente quem eu sou, lançando mão daquilo que um dia, em algum nível, me afetou negativamente, que foi essa super proteção da minha mãe. Então, quanto mais eu me nutri desse lugar, que foi o lugar de onde eu vim, e sustentei a minha verdade de modo a reconhecer quem é a Isadora diante disso tudo, eu tornei disponível uma informação para a minha linhagem que até então não era conhecida pelas mulheres da minha família. Uau, que lindo. E hoje em dia, como vocês estão? Então, hoje avançamos muito, né, nessa perspectiva da aceitação da individualidade uma da outra, porque por muitas vezes eu questionei minha mãe no modo de ser dela, nas escolhas dela, nos padrões dela, e ela me questionou nos meus. Hoje a gente já não se questiona mais e entende que tá tudo certo do jeito que é e que está, porque cada um, no final das contas, sabe como e quando se estruturar da maneira como é possível. Uhum. Então vejo que esse respeito à individualidade, ele é algo que foi primordial, assim, para essa cura da minha relação com a minha mãe. E sabe outra coisa que eu vejo muito? Que além do respeito, muitas vezes eu vejo muitas filhas, e também já me vi nesse lugar, de querer, a filha querer salvar a mãe, querer a aprovação da mãe, querer agradar a mãe, né? Assim, tudo que faz. E esse é um lugar também que às vezes acontece até troca de papel, né? Tipo, a filha querendo ser a mãe da mãe. Total. Não rola? Total. De se sentir responsável pela mãe, de achar que sabe o que é melhor para a mãe, de que ela tem as respostas para as dores da mãe, para as curas do que a mãe demanda, quando na verdade o lugar da filha é simplesmente o lugar de quem recebeu a vida. Ela nunca vai conseguir dar algo maior que resolva a vida da mãe dentro do que ela acredita que poderia resolver, porque não existe nada maior do que a vida que a gente já recebeu, então nunca vou poder retribuir, né? É, a conta já é, né? Tipo, Não já dá. tá finalizada, assim. É impossível, né? Total. Você querer ser mais. Mas assim, qual é uma dica que a gente pode dar para quem tá ouvindo a gente do outro lado e que muitas vezes sente, assim, esse peso de não se relacionar bem com a mãe? Qual seria o primeiro passo que... Acho que o primeiro passo é tomar consciência, né? Do seu lugar como filha e do sagrado feminino como a terra que nos sustenta, né? Porque a nossa mãe é essa representação do sagrado. E a terra também, que tá aqui o tempo inteiro. Se não fosse a terra aqui, a gente não tava nem em pé gravando esse vídeo, nem sentada, nem apoiada, né? Então esse apoio que o feminino dá é o tempo todo. Olha esse brega ali, que legal. Gente, é incrível. Você vai gravar vídeo, pode ter certeza que alguém vai tocar um brega. Até em Brasília, até no hotel chiquérrimo, você vai achar um brega para ser tocado, para te atrapalhar. Beleza, parou. Então, acho que o primeiro passo é tomar consciência desse sagrado feminino e depois buscar um entendimento, uma compaixão de aceitar sua mãe como ela é, né? Parar de querer mudar a mãe,
já é grande coisa, não é não? Com certeza. Enquanto filha. E esse lugar de aceitação das coisas como foram, da maneira como aconteceram, naturalmente nos conduzem a um lugar de pacificação, que é o lugar em que a gente está em paz com a gente, com a nossa história, com tudo que aconteceu, da forma como aconteceu, sem questionar, sem lamentar, sem reclamar, que são padrões que só nos tiram desse processo de aceitação tão necessário para essa cura. E aí tudo começa a fluir, né? Claro. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui pra gente. Vamos seguir esse bate-papo, tá bom? Espero que tenha despertado aí uma sementinha de aceitação e amor com o seu feminino. Obrigada, meu Muito amor. grata. Namastê. Namastê.